Olha lá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ben. Esse é o episódio 31 de 2025. Sejam muito bem-vindos, porque o meu convidado hoje se chama Lucas Silveira. O cara é palestrante, executivo, melhor, ex-executivo aí de uma multinacional fera, e hoje ele é empreendedor e empresário. Hoje vamos falar de vendas, vendas com equilíbrio, e o Lucas vai trazer aqui um papo cheio de conteúdo e experiência do mercado corporativo. Lucas, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Meu grande amigo, obrigado por me receber. Que prazer estar aqui. Uma honra ter você aqui, meu parceiro. Prazer é todo meu. Olha, eu quero dizer que o Lucas é esse cara sorriso. Sabe como eu conheci o Lucas? Ele estava na academia, no clube, treinando, e ele falando, eu falei, passei por ele e falei, você tá palestrando, né? É verdade, é verdade. Nossa, eu lembro disso. Foi a primeira vez que eu te vi, Lucas. Eu lembro disso. E a gente não se conhecia. Eu lembro disso. Entusiasmado. Você falou, palestra legal essa aí, hein? Palestra legal. Tava falando ao telefone, ele tava vendendo. O cara é um vendedor nato, ele tava vendendo, assim, falando. E eu falei, pô, a palestra tá boa. Aí daí você riu, e depois a gente passou a conversar. Pô, o que você faz? Da onde você veio? Lucas, seja muito bem-vindo ao Café com Ben, meu parceiro. Obrigado. Olha aí que legal. Nada é o acaso, né? Sincronicidade. É isso aí. Eu acredito que a gente muda o tempo, a gente transforma o tempo. Lucas, me fala, como que você se apresenta quando você chega no palco, quando você chega numa reunião, como o mercado conhece o Lucas? Olha, hoje eu tento resumir como executivo e empreendedor, sabe? Porque é tanta coisa que a gente faz. Então, tem palestra, tem treinamento, eu escrevi alguns livros já com foco em venda, em soft skill. Então, geralmente eu falo que eu sou um executivo e empreendedor. Há 25 anos no mercado, assim que eu gosto de me apresentar. Mais do que palestrante, mais do que escritor, eu acho que eu me considero um empreendedor hoje, sabe? E uma carreira executiva. Bacana, Lucas. Lucas, o que você falou. Olha que legal, gente. Executivo e empreendedor. Eu vou dizer o seguinte, eu tive um convidado muito especial, o Léo Viana, que esteve comigo, e ele me trouxe uma reflexão que eu não tinha parado para pensar. Qual? Porque um dia eu fui empregado. Algumas vezes eu fui empregado, mas sabe que eu nunca fui funcionário? Eu fui empregado, mas nunca um funcionário. Porque eu nunca trabalhei para os outros, eu sempre trabalhei para mim. Só que eu não tinha esse entendimento. Então aquela visão assim, como ter visão de dono se eu não sou dono? É isso que você acabou de ouvir. E eu, sem perceber, eu era um funcionário, mas não um empregado. Eu queria sempre ser o líder, então eu nunca trabalhei para ninguém. Pô, mas você teve carteira assinada? Algumas carteiras assinadas? Pois é, mas eu nunca fui o quê? Um funcionário. Não, pra mim igualzinho. É isso, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Lucas. Pra mim, liderança é um exemplo, né? Mas não é um cargo, né? É uma atitude. E empreendedorismo é uma atitude. Você pode ser um empreendedor sem ter um CNPJ. Aí tem a famosa, aquela palavra bonita, né? O intraempreendedorismo, que nada mais é do que uma atitude empreendedora. Você é dono da sua área, do seu business, da sua carteira de cliente, o que seja, entendeu? Mas é uma atitude de dono. Eu acredito nisso total. Eu também. Então, o empreendedor é o colaborador. Então, quando você passa a ter essa visão, olha, eu não sou aqui um cumpridor de horário, eu estou aqui para trazer resultado. Eu quero cuidar com os olhos do que o meu empregador ou a empresa que me recebe ou que tem o meu CNPJ como contratado, eu quero fazer o meu melhor. Então, eu vou te falar, eu tenho 54 anos e eu não tinha parado para pensar nisso, que eu nunca fui empregado. Mesmo sendo funcionário. Olha, eu acho isso genial. Genial, pra mim, deu uma viradinha. Eu passo a entender. Porque não sei se você viu aí, teve umas brincadeirinhas aí. Tem uma garota, uma influencer, que ela fala assim, como que eu vou ter visão de dono se eu não ganho como dono? Como eu vou ter visão de dono se eu... Ela faz uma visão pejorativa sobre essa
Estratégia que nós ouvimos há quantos anos? Visão de dono. Quando você cuida do que é dos outros, você prospera. É isso, esse é o ponto. Não é, eu não ganho como dono, então eu não posso enxergar como dono. Que visão pequena, que medíocre isso, que humor podre dessa garota, e eu fico... Sabe que eu até deixei de segui-la. Não ela trazia até umas coisinhas boas, eu falei, putz, essa pessoa não me serve. Não, isso não é maduro de se falar. E tem algo a mais que eu acho que é o seguinte: nunca algo que você constrói, mesmo estando em uma empresa, lá com carteira assinada, nunca é só da empresa. É o seu nome, quando você vende algo para um cliente, é o seu nome, é você. Verdade. O cliente confia não só na marca, mas em você. Então, você está construindo algo ali para você, quer você queira ou não. Olha que, sabe? Pô, olha que bacana, hein? Olha esse insight, pega aí, hein? Olha, gente, você que está nos acompanhando, esse conteúdo é para você. Compartilha. Leva para pessoas que precisam ouvir. Se você está achando esse conteúdo bacana, que ele vai transformar, porque essa é a promessa do Café com Ben, é que você tenha um conteúdo que venha a gerar transformação na sua vida. Muito mais do que insights, é você desbloquear barreiras, crenças que não te permitem muitas vezes a prosperar. Então esse é o propósito, então manda pra frente, isso não fica com você não, porque o que o Lucas vai trazer para nós aqui é um conteúdo rico, mais de 25 anos de experiência, então leva isso e olha, é de graça, então aproveita isso pra você. Cara, ou não é, meu parceiro? Sabe que... Propósito. Não, só essa palavra aí já dá outro podcast. Sabe que eu tenho uma das empresas, é a Inception, de treinamentos. Eu quero que você conte mais sobre a Inception. Nome em inglês, Inception. Eu vou contar. What mean Inception? É porque a gente tá em vários países, aí eu tinha que ter um nome em inglês, mas... Em 10 anos, ela fez 10 anos agora. Seria. Pode considerar assim uma tradução livre? Não sei. Ou o que você vê como Inception? Seria assim... Ela nasceu... Ela nasceu com a ideia de implantar uma ideia na cabeça de alguém, de trocar uma ideia, de trocar um conceito. Foi por isso que veio o nome. Beginning, assim, depois começo. Expandiu muito, mas ficou o peão, ficou Inception, registrei a marca e tá aí. Legal. E eu nunca em 10 anos, é uma empresa que já fatura alguns milhões ano, eu nunca fiz uma única propaganda. E é de cliente em cliente, boca a boca. Os primeiros clientes eram pessoas que trabalhavam comigo na Red Bull. A gente já fala da trajetória. Boa. E essas pessoas foram saindo e me ligaram. Falaram, aquilo que você fazia lá na Red Bull, cara, faz pra mim aqui na empresa. E assim começou. E faz 10 anos que eu nunca fiz uma propaganda da empresa e ela só cresce. Isso é prova de que o que a gente faz dentro da empresa reverbera pra gente. Porque depois você pode usar isso como um ativo seu, para abrir um negócio seu, ou para não abrir, ou para ganhar mais cliente. Você decide. Mas é um ativo seu. Ativo seu, até porque imagino quanto tempo você foi o sobrenome Red Bull. Ele é o Lucas da Red Bull. Eu fiquei lá uma década. Uma década, imagina quanto tempo teu sobrenome Red Bull. Que demais, cara, é isso aí, incrível. Meu garoto, gente, ó, esse cara é assim, é muito legal. A gente fica conversando, de repente ele dá uma paradinha e tem um insight, é muito legal, eu te observo nisso, eu vejo. Aí eu pego o celular e anoto. Eu vejo. Muito legal, eu sou um observador, né, Lucas, eu sou um scanner man, é que a minha terapeuta falou isso, Ben, você é um scanner, cara, então eu vou pegando padrões, e eu já peguei isso teu. Legal. Quando você tem um insight, cara, é muito legal a tua fisionomia e o teu prazer em conquistar. Isso que eu acho, por isso que me marcou mais, porque os insights, o que são os insights? São ideias, junção de informações que dão o yes, o boom, e você externa isso de uma maneira tão gostosa, cara, que você fala assim, é isso, puta, as cara. Todas nasceram assim. Vai pegando, eu adoro insights, eu adoro aprender. Então, a todo momento, eu acho que eu não tinha comentado isso contigo, e você fez agora. Muito legal. Obrigado pela observação. Bom demais. Então aí, a gente quer falar de missão, quer falar de propósito. E agora, gente, eu quero falar um pouco da trajetória executiva do Lucas antes de entrar no mundo do empreendedor, do cara empresário. Bom, você liderou
aí por muitos anos, equipe de vendas e marketing. Muito. Isso foi Red Bull, 10 anos. Poxa, Muito. eu admiro, cara, fale o que for, eu admiro. Eu não sou nenhum bebedor de Red Bull, porque pra mim é caro, tá bom? Mas é uma referência pra mim. Ben, você não toma Red Bull? Não, porque eu acho caro. Mas ok, o Lucas não trabalha mais lá, tudo bem. E aí, o que você aprendeu? Porque eu vejo nessa marca poderosa, cultura, uma marca onde as pessoas, elas trazem uma cultura, cara, poderosa. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você que viveu, eu não sei em que momento a Red Bull estava, porque eu não sei exatamente onde começou e como ela se tornou gigante mundial. Não é uma empresa tão antiga. Ela é uma empresa relativamente nova, sabe? Na minha infância, nos anos 80, a gente não ouvia falar de Red Bull, etc. E no Brasil... Eu não lembro. No Brasil, Red Bull, pra mim, é coisa de 15 anos pra cá, talvez. No Brasil, a trajetória começou ali um pouco antes dos anos 2000, né? Com uma distribuição terceira, etc. E eu entrei na empresa em 2010, 2011, e fui até 2019. E a gente quintuplicou a empresa nesse período, assim. Uau, nesses 10 anos a empresa quintuplicou. Ela quintuplicou. No Brasil. Ela quintuplicou no Brasil. Uau. E em volume, em valor foi muito mais. Então, o que a Red Bull, pra mim, ela é uma marca referência global. E ela, pra mim, traz um insight que eu tive nos últimos tempos e que eu acho que todo mundo de vendas... Cara, isso é importante. Todo mundo de vendas deveria ter plena consciência disso. Não existe mais separação entre vendas e marketing. É tudo uma coisa só. Ok. Porque o marketing, ele no fundo ele vende, ele dá as bases para a construção de uma marca de valor que interfere na precificação. Então, dependendo do seu marketing, você precifica o seu produto diferente. Uhum. Dependendo do nível do seu marketing, você ajusta o nível de investimento no mercado. A Red Bull conseguia ter mais de 50% de share valor, né, de participação de mercado no Brasil, sendo o dobro de preço por ml do segundo colocado. Como que você faz isso? Uau! Cara... Como que você faz isso? É construindo valor. Tá. E o valor não é só vendas, não é só você bater na porta do cliente, isso também, mas é um marketing atrelado. Então a Red Bull é uma escola em que vendas e marketing operam juntos. A gente fazia os planejamentos de negócio juntos. A gente juntava junto com o marketing numa sala durante meses. Cara, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Era vai e volta, vendas e marketing juntos. E eu vejo muita empresa em que os departamentos operam separado, um aponta o dedo pro outro. Sabe, eu já vi muito departamento de marketing que nunca abriu o CRM de vendas. Então, cada vez mais para mim tá junto. No digital, isso é uma regra, assim. Então, para mim, vendas e marketing tá muito junto. Legal. Sabe que isso tem tudo a ver, Lucas? Sabe que nós temos a Nimad, agência de vendas. Sim. Só que a Nimad, ela era conhecida por uma consultoria de marketing. E beleza. Só que eu percebi o seguinte, cara, na verdade, eu tenho como resultado final para os projetos é venda. É isso aí. Então, nós mudamos. Isso é recente, 2 anos que nós mudamos o nome da empresa de agência de marketing para agência de vendas. E eu aposto que esse DNA de marketing ainda está aí presente. Total, a gente aprendeu toda a estratégia com marketing, mas, Ben, porque isso trazia conflito também, sabe, Lucas? Porque quando nós chegávamos nas empresas, a empresa já tem um departamento de marketing. Eu me apresentava, eu sou uma agência de marketing, tá, eu já tenho marketing. Demorei muito para entender isso, Lucas. Muito, muito, muito. E eu nunca fui uma agência de marketing. Eu sempre fui uma agência de vendas. Porque o nosso, mesmo em treinamentos, porque consultoria e treinamentos. Isso. Então eu levava consultoria de treinamento. Só que não era consultoria de treinamento, a gente estava levando venda para a empresa. Porque sempre a preparação de todo o speech, todo o pitch de venda, toda a estratégia de comunicação tinha o propósito de vender. Preparando através do departamento de treinamento também. E aí que a gente mudou o nome. Então quer dizer que você é uma empresa, uma empresa de treinamento?
Sim. Você é uma empresa de marketing? Sim. Mas o que você é, na verdade? Eu sou vendas. Na verdade, Você o propósito traz é vender. É vender. É isso. Tudo, no fim, termina em venda. Você traz Não isso. adianta eu estar desconexo, como você falou. Cada um cuida de um lado. Não. E é isso. Então, Não a gente é uma agência de vendas. Você sabe um insight poderoso que eu tive quando eu era sócio da operação da DASA há um tempo atrás? Depois a gente fala um pouco mais dessa trajetória. Sim. E tanto que uma das minhas empresas é de saúde hoje, né? De corretagem e consultoria de saúde. São Legal. 3 business. E lá eu tomei contato com algo que é poderosíssimo, que é possível que você aumente o número de leads que você gera para o departamento de vendas poder atuar e a venda cair? E eu vivi isso. Então, eu vou dar um exemplo. Na hora que você entuba o departamento de venda com um lead pouquíssimo qualificado, você diminui o tempo do departamento de vendas e das pessoas com os leads que realmente importam. E a gente vê venda cair. Então, para mim, isso é um exemplo de que na hora que o marketing opera sem contato direto com venda e as estratégias não conversam, você entope de lead ruim e a performance cai. Algo interessante. Então, não existe, assim, você falou de lead, de inbound, de outbound, de montar essa máquina de RevOps, né, de Revenue Operations, Ok. tem que ter marketing juntos na mesa, desde a formação do lead até a entrada no funil, tudo assim. Bacana. Então, tem que conversar. Tem que conversar. Tem que conversar. Tem que Que conversar. legal. Então, me fala um pouco mais, então. A Red Bull, então, não é uma empresa de tanto tempo, no Brasil é um pouco mais nova. Porque eu vejo que Red Bull não vende energético, né? O que Red Bull vende? Vende experiência? Olha, Vende adrenalina? O que é Red Bull? Porque, cara, desde campeonato aéreo, Então, cara, eu acho demais Red aquela... a corrida de aviões. A corrida de aviões, cara, eu acho demais Espetacular. aquilo, cara. Salto de penhasco. Meu, quantas pessoas voam e competem naquela disputa da corrida de aviões? Quantos competidores tem desses no mundo? Nada, mas a Red Bull tá lá, cara. E que espetáculo, em que evento. Os lugares, a plástica do lugar, as coisas incríveis, os saltos ornamentais, cara, no penhasco. Tem uma equipe de Fórmula 1. Cara, é incrível, A Red meu. Bull produz o carro. Tem fornos para fazer a fibra de carbono. Produz o carro. Experiência, né? Tudo experiência do começo ao fim. Porque o que eu lembro da Red Bull é que você viveu muito, né? Eu era o consumidor de fora. Aqueles Beetles, aqueles Volkswagen, aqueles Fuscas, aqueles New Beetle. Com a lata em cima. Com a lata em cima. Eu conheci o cara que fabricava aquilo pra vocês. O cara que fabricava aquilo custava uma grana. Ele falou, pô, Ben, era um trabalho artístico. Colocar aquela lata em diagonal em cima de um carro icônico na época, que era o New Beetle, que era o novo Fusca, caríssimo na época. Caríssimo. E lá ficava as latas de Red Bull passeando as cidades brasileiras. Caraca. Eu conheci a Red Bull assim. Vendo esses Beatles com a lata em cima circulando. Incrível, cara. É demais aquilo. É demais. Então, a Red Bull é uma escola de vendas e marketing e os dois juntos. E a Red Bull nunca gostou de definir as coisas. Então, não tem uma definição. O que a Red Bull vende? É uma lata? É um lifestyle? É o estilo de vida? E a Red Bull gosta de deixar isso no ar, entendeu? Ela gosta do mistério. Então, deixa aí. E fica, não é o posicionamento, a gente é energético. E o que me faz lembrar, a primeira vez que eu estive na Suíça e vendo as pessoas na rua tomando Red Bull. Uma coisa incomum, a primeira vez já tem uns 20 anos que eu estive na Suíça, foi 21 anos, e me chamou a atenção porque para mim é uma coisa só de jovem. E imagina uma senhorinha de 80 anos na rua andando com a latinha de Red Bull, tomando Red Bull. E eu falei, que é isso, cara? Como essa senhora... É tipo uma bebida totalmente não convergente com aquele estilo de vida. Daí eu falei, caraca, meu, olha como a gente pensa diferente. É uma bebida que traz os elementos para te dar energia, te dar alegria, te dar disposição. E aqui acabou ficando um pouco assim, um pouco mais setorizado, um ambiente muito mais jovem. E entrou na balada e Isso. aí ficou conhecido por isso. Depois a gente foi desenvolvendo outras ocasiões de consumo e funcionalidade da bebida. Mas sabe uma outra coisa legal da Red Bull que ensina muito pra gente? A Red Bull, ela tem um pouco de Google e de inovação e de marca e de Certo. conceito. Eu vejo inovação pura, eu vejo... E ela tem
indústria de bebidas, porque é uma indústria de bebidas na veia. O que é agressividade de venda, cálculo de market share, competitividade semanal. A gente olhava índice de preço, olhava tudo. Então ela era muito no detalhe. Eu sabia quantas geladeiras eu trazia para o Brasil todo ano, onde eu ia pôr cada geladeira, quanto ela ia agregar em venda, se tinha retorno positivo sobre investimento, se não tinha, cada promoção, cada cliente, a gente sabia tudo. A gente tinha o P&L detalhado, a DRE de cada distribuidor, era muito detalhado. Então, cara, era loucura. Até hoje, eu saí da Red Bull faz mais de 5 anos. E aí eu dou consultoria, treinamento para muita empresa. Eu tô para ver uma empresa que tem um nível de controle mais detalhado do que a Red Bull. Eu nunca vi. Mais, cara. Então a gente sabia tudo na unha. Você caiu um pouquinho em vendas, por quê? Em qual cliente, qual produto, o que foi? Foi preço, foi distribuição, foi qual que é o motivo? A gente sabia tudo. Então é uma lição de profissionalismo. E a gente era muito descontraído. Durante 10 anos eu trabalhei com camiseta de banda. Camiseta do Pearl Jam, AC/DC, eu gosto de rock. Eu ia assim. Caraca, velho. Você fazia ideia disso, gente? Você fazia ideia disso? Pra mim, cara, Red Bull era um lugar assim de visual. Não fazia a menor ideia que os caras tinham um controle tão preciso da operação como o Lucas tá falando. Não é que eu via como um lugar desorganizado, mas eu nunca imaginei que tinha esse preciosismo, esse cuidado com os números. Nossa Senhora. Pra trazer o norte da companhia. A nossa frase sempre foi, para que você possa ser informal, você tem que ser 2 vezes mais profissional. Caraca. Quer vir de bermuda e camiseta do Pearl Jam? Pode vir, cara. Mas o nível de profissionalismo faz muito alto. Todo sentido. E a gente operou assim 10 anos. Puta, que legal, é isso. Perdia mercado, era um Deus nos acuda. A gente trancava na sala, não aceitava. Era impensável a gente perder. Era sangue no olho, sabe? Gente que se gostava, era amigo. Eu tenho a menor ideia quantas horas eu trabalhava por dia. Era muito. Mas era amigo na física, junto com o trabalho. Era um negócio insano, bem. Cara, que legal. Insano. Puxa, Lucas, você falou uma coisa, sabe, que eu também não tinha parado pra pensar. Então, no informal, você precisa ser duas vezes mais profissional. Caraca, velho. Seja tão informal quanto você quiser. Exato. Do caramba, porque eu sou advogado de formação, advoguei 4 para 5 anos e eu tinha um desafio. Eu tinha cara de moleque, cara de menino. E tanto é que eu ia em audiências, né? Eu tava lá, então e eu lá aguardando, né? Daí o magistrado, o juiz falava, e o advogado vai chegar? Eu falei, advogado. Você é o advogado? Porque eu já havia entregado a minha OAB, porque você entra na audiência, você entrega a tua OAB ali pro escrevente. Então o juiz nem vê naquele momento, não sabia se eu era estagiário ou não. E houve uma época que a cor das carteirinhas acho que era parecida também. E eu falei, pode começar. E sabe o que é? Eu nunca fui informal. Mas talvez pela minha representação jovial, isso me deixava, talvez assim, menor. E eu, talvez percebendo isso, o que eu era? Eu era muito exigente com a excelência. No escrever, no falar, no entregar. Tinha que ser impecável. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar isso. Eu nunca fui informal, entende? Mas a minha cara de moleque, cara de menino, trazia insegurança muitas vezes pra quem tava do outro lado. Mas eu não fui um carrancudo. É tipo o baixinho. Você tá lembrando do baixinho, teu amigo, né? Sabe aquele baixinho marrento? Baixinho que quer ser grande, todo durão, todo marrento. Não é isso que eu tô dizendo. Então, você tá lembrando daquele... Ó, pensa agora. Pensa naquele baixinho marrento. Já que ele é baixinho, ele tem que ter um carro bem grandão. Pra mostrar que ele é grandão. Ou ele é muito durão pra, assim, dizer, eu tenho quase 2 metros de altura na minha cabeça. Mas não é... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Lucas. Caraca. E é um mundo que liga muito pra resultado e performance. O mundo é assim, né? O mundo do business é assim. Combate, né, cara? O mundo do business é assim. Eu tenho... Depois dá pra filosofar um pouco sobre isso, mas o mundo do business é assim. Se o mundo do business liga muito pra performance, a performance vem antes. O profissionalismo é muito importante. Não acho que a gente admiraria tanto o Steve Jobs, as calça jeans e as camisas pretas dele, simples, camiseta preta, se a Apple não fosse o que é.
Sem dúvida. Mas assim, a Apple o que é? Aí beleza, aí todo mundo olha pro Jobs e fala assim, olha, o cara é um genial, né? Só usa camisetas da Hering preta. Olha, é genial. Tá, mas a gente só fala isso porque a Apple é o que é. O profissionalismo veio antes, cara. Sabe? Isso. É por isso que você admira a informalidade dele. E então é um pouco do que eu acredito. Faz todo sentido, porque é aquela história, né? O pobre é chamado de louco. O rico é... Excêntrico? Excêntrico. É isso, né? É isso. Então... Quando o cara dá certo, o cara é um excêntrico, então, né? Agora, se o cara é um pobretão, ele é louco. Boa. É isso aí mesmo, faz todo sentido. Eu acho. Poxa, que legal. Agora, fala um pouquinho do Carrefour antes de a gente entrar no empreendedorismo, porque, querendo ou não, front, né? Varejo pesado, empresa francesa. Me diga, o Red Bull, ela é... austríaca. Austríaca, legal. E a Carrefour francesa. Francesa. Eu fui 6 anos Carrefour. Fui head de vendas e eu toquei quase tudo que você imaginar lá dentro. Não alimentos, marca própria, commodity, bebidas, perfumaria. Você passou, caramba. E aí, consequentemente, eu negociei com quase todas as indústrias que você imaginar. Já negociei. Você massacrou gente, lá eu né? negociava... Inclusive eu. Então, eu já vendi pro Carrefour, viu, gente? Mas olha, meu Deus. Mas olha que interessante. Eu era um head de vendas legal, consciente. É que você não era comprador. Muitas vezes duro, fui comprador. Foi comprador também? Fui. Ai, meu Deus. Fui. Já passei. Depois fui gerente da área, mas comecei como comprador. E qual que é o ponto? O ponto é que, boa parte dos meus clientes hoje, eu conheci na hora que eu atendia via Carrefour. Se eu tivesse quebrado a relação lá atrás, não era meu cliente hoje. 20 anos depois. Então, negociações podem ser duras, mas extremamente humanas, respeitosas e focadas em longo prazo. Bacana. O Carrefour ensina a negociar bem. Então, resultado na veia. Eu lembro quando eu entrei, um francês maluco lá, não vou falar o nome dele, me chamou e falou assim, Lucas, tudo bem? Aquele sotaque francês. Tá aqui sua mesa, é isso que você vai fazer. Tem uma coisa que você não pode esquecer jamais. Acerta mais do que você erra. Valeu, obrigado, a gente se vê no fim do mês. E o varejo é muito isso, sabe? O varejo, não, assim, errou, cara, bola pra frente. Acerta as próximas duas. Porque não é perfeccionismo, porque o varejo é resultado rápido. Deu prejuízo essa ação. Beleza. O que você aprendeu? O que você vai fazer pra próxima não dar? Próximo. E isso te dá uma agilidade comercial muito grande. Você não fica super analisando as coisas, sabe? E assim, negociação pura, conhece todo mundo. Eu adorava. Eu duvido que você faça ideia o que eu vendi já pro Carrefour. Caramba, eu já vendi de tudo na minha vida. Eu vou te dar uma dica. Eu já vendi de tudo na minha vida e eu fui um importador, olha só, importador oficial da onde? Do Paraguai. Eu importava de Assunción, no Paraguai. O que você faz ideia que eu vendia para o Carrefour? Pode dar um chute, não tem problema, eu te dou esse desconto. Ferramentas, vai, mais uma chance. Vai, mais uma. Lã de aço. Vai o quê? Perdi. Uma coisa, cara. Calças sociais. Olha, você vendia pro têxtil. Beno, que calça social. Cara, você acredita que eu já vendi isso? Eu acredito. Numa dureza, cara. Isso já tem uns 26 anos atrás. Eu acredito. A marca se chamava Via Ápia. A gente foi capa do jornal Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil era um jornal muito conhecido de business no Brasil. E nós fomos a tipo capa. Por quê? Ninguém importava oficialmente do Paraguai, a gente importava. Tanto é que a gente tinha documento e tudo mais. E um dos meus clientes, vendi uma vez, porque pagava com 120 dias. 120 dias! Quando eu pagava. Não, e atrasou ainda, porque não sei o que. Bom, moral, virou 6 meses para nos pagar. Daí a gente muito pequeno, eu falei, não quero mais vender, porque eu tive de fazer preço. Lucas foi lá, não devia de ser ele, mas era um coleguinha dele que me mastigou lá. E aí, Lucas, cara, não quis mais vender. Me pagaram, mas eu levou uns 6 meses. E, claro, zero margem, porque, eu quero entrar no Carrefour, aquela coisa. Tem que tomar cuidado. Meu Deus. Muitos pequenos não sobrevivem, não conseguem. Não consegue. Eu não espremia ao limite.
Eu acho que business não é isso, entendeu? Eu sempre falei, qual que é o momento mais importante de uma negociação? De todos. É o dia seguinte ao fechamento. Fechou, e aí? Como que você vai tratar o seu cliente? Você vai executar bem? Porque o negócio é longo prazo, você tem que vender várias vezes. Vender uma vez é fácil. É verdade. E vender para sempre. Boa. Então eu tinha uma mentalidade de longo prazo. Isso eu bato no peito e seguro. Legal, bom demais. Lucas, já falando nessa parte de acertos, tem a tua frase, eu adorei essa frase tua aqui, ajudo qualquer profissional a acelerar a carreira, equilibrando as 7 saúdes. Sim. Quais são as 7? Espiritual, profissional, física, social, financeira, mental e familiar. Poxa, muito legal essa frase. E já venho aqui falando, quais foram os teus acertos e erros que você viveu para ter essa visão dessas 7 saúdes de equilíbrio na nossa vida, né, nesse mundo corporativo? O que você, Ben, eu errei aqui, acertei aqui também, não quero voltar a errar nisso, porque para você ter essa consciência a importância dessas 7 saúdes, aonde você andou? Olha, basicamente eu já caí em todas. E aí você vai caindo, conserta. Eu acho que a profissional, em alguns momentos da minha carreira, eu tomei decisões ruins, assim. E por mais que eu tivesse tido grandes escolas e grandes acertos. Então, o Carrefour foi um grande acerto, a Red Bull foi um grande acerto. Depois eu fui CEO de uma multinacional espanhola no Brasil chamada Robson Crusoe, empresa gigante. Robson. Toquei a operação, mudei para Fortaleza, foi um super acerto, mas tiveram alguns tropeços. Enfim, outras coisas que não vale a pena falar aqui agora, porque tem algumas empresas que eu questionei, no final das contas, ética. Então, eu comecei E aí, o que eu aprendi no profissional? Eu falei, olha, antes de entrar numa empresa, numa vaga, saiba quem é o líder da vaga. Você não está entrando só numa empresa, você vai trabalhar em um time. Quem são os líderes? Quem são as pessoas? Eu já tomei algumas decisões erradas nessa linha. Paciência. Durante a Robson Crusoe, eu deixei a saúde espiritual cair. E pra mim fez muita falta. Durante a Red Bull, eu já deixei a minha saúde familiar cair. E deu um problema gigantesco na minha vida. Você sabe de algumas histórias. Sim. Então, algumas saúdes já foram caindo. E eu comecei a perceber que pra gente se dar bem na profissional e na financeira, que muita gente olha, né, fala de vendas, etc. Fui diretor comercial a vida inteira, CEO de empresa. A gente fala muito de profissional e financeira. Mas não existe uma boa saúde profissional e financeira se as outras não estiverem equilibradas, e eu descobri isso. Porque sempre que as outras caíram, a minha profissional e a minha financeira abalaram. Sempre. Eu não te dou um exemplo, não tenho nenhum exemplo, em que as outras caíram e essas duas se mantiveram super bem. Bacana. As duas são espiritual... Não, a financeira e a profissional. A financeira e a profissional. Lá na frente, assim, ó. Ok. Mas você não consegue ter essas duas muito bem lá na frente. Se as outras 5 não estiverem... Perfeito. E aí eu comecei a ter essa tese do equilíbrio. Tem uma empresa de saúde, hoje já te falei, então eu mexo muito com dados de saúde. A ANS publicou agora em março de 2025 que afastamento por saúde mental cresceu 70% de um ano para o outro. Uau, e pela primeira vez na história do Brasil, em sinistralidade, né, em gasto com saúde mental passa a oncologia. Isso é surreal, o que está acontecendo. Caramba. Índice de transtorno depressivo, burnout, suicídio. Outros. Assim, está surreal. Então as pessoas estão pirando. E nós somos o povo mais ansioso do mundo, é isso, né? O brasileiro, estatisticamente, é o povo mais ansioso. O brasileiro é feliz, o brasileiro... Isso. Pode até ser feliz, mas é ansioso, é o mais ansioso do mundo. E eu acho que... Isso te faz adoecer. E é por isso que eu acho que o que faz a gente ter saúde é o equilíbrio, sabe? A gente tem que equilibrar. Vai treinar, treino de resistência. A gente poderia ficar anos aqui falando do quanto a musculação é importante. Não só para ter um corpo legal. A gente treina junto. É isso. Não só... Pô, a gente faz musculação. Tá pensando o quê aqui, ó? Que a gente tá com camisa aqui agora no podcast. Você vê os gominhos no abdômen. Não, melhor não mostrar. Previne Alzheimer. Então, isso. E depois faz melhorar lá na frente vendas e grana. E familiar, espiritual, sabe?
Então, hoje eu sou a favor de que quanto mais a gente cresce na carreira, você quer ser um bom líder, um bom diretor comercial, já que a gente tá falando de venda, um bom CEO de uma empresa, ou empreender, cara, equilibra a saúde. É uma grande dica que eu dou, porque você vai tendo um sucesso sustentável, porque senão lá na frente ele cai. Porque, Lucas, é uma verdade, você é um pouco mais jovem do que eu, e, cara, sempre quando eu não estava bem com a minha família, e se eu não estava bem com Deus, as coisas não iam bem no negócio. Não tem jeito, é real. É real isso, é natural. Por isso que o meu sucesso é muito mais do que o dinheiro que eu tenho na minha conta. Ou nas minhas propriedades. O meu sucesso está em manter a minha família. Bacana você que está no segundo, no terceiro, no quarto casamento, bom para você, para mim não é. Eu quero fazer o tudo para manter o meu casamento. O meu sucesso está com a minha família. É a mulher que me escolheu e eu a escolhi quando nós éramos jovens, não tínhamos nada, construímos juntos e de repente o amor acaba por culpa dos dois, né? E mais de quem está produzindo e fazendo. Então, eu passo a me frustrar com pessoas que eu acabo conhecendo. Pô, esse cara é especial. Essa mulher é especial, bacana a mensagem, daí eu vou ver a vida, terceiro casamento, cara, quarto casamento, daí eu falo, pô, meu, o que aconteceu? Essa pessoa que traz tantos ensinamentos e não conseguiu manter a base. Tô enganado, cara, Lucas? Eu acho que na essência você não tá enganado. Não dá pra julgar caso a caso, não quero entrar em julgamento, a gente não sabe. Tem situação que é insustentável, ponto, e deveria mudar mesmo. Mas de uma forma geral, eu acho que as pessoas lutam pouco. Porque, assim, o casamento, o relacionamento, uma empresa, cara, é resiliência. É o quanto você vai passar pelo momento ruim. Todo mundo aqui de vendas que tá assistindo a gente, que levante a mão quem bateu meta a vida inteira. É isso aí. Assim, levanta a mão. Levanta a mão, eu quero ver você levantar. Quem nunca teve um mês ruim? Mentiroso. E esses momentos vão forjando a gente, sabe? É isso. E eu acho que relacionamento é igual. Então você vai sendo forjado por momentos difíceis e assim, e aí sem entrar no julgamento. Às vezes vai dar pau, paciência, mas você lutou até o fim, você aprendeu com o erro, quis mudar, não só casamento, mas... E aí, venda? Mesma coisa. Ah, não gosto do meu chefe aqui, me pressionou, não tô concordando, valeu, tchau, pedi demissão, fui embora. Cara, calma. É isso. Você tem chefes bons, chefes ruins, resiliência, fica, luta. Fiquei, lutei, dei tudo de mim, não tá legal, já fui. Beleza. É assim que eu penso. E vai com a alma tranquila, que você lutou, que foi resiliente. Cara, vendas é uma luta, é Aquiles, sabe? É isso, eu acredito nisso também. Então... eu faço tudo, eu batalho, eu luto. Então, essa é a minha bandeira. Eu não escondo a minha crença e o que eu acredito. Nem todos vão gostar de mim. Você é genuíno. Ok, eu sou isso. Olha, eu acredito na família, eu acredito na minha fé, eu sou um cristão protestante, eu acredito em Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa. Eu estou de passagem aqui e eu quero ir para a glória com Deus. É o que eu vivo, o que eu acredito. E sou pequeno, pecador, cheio de defeitos, mas isso eu não escondo. Você sabe uma coisa que eu nunca tinha feito até esse ano, e a gente mudou em casa? A gente começou a rezar junto como família. Todo mundo senta na mesa, é um momento da oração da família. Bonito, legal. A gente rezava individualmente, falava, mas a gente não tinha o nosso momento. Agora a gente tem. Que diferença, bem. É isso, é valores. Que diferença. Valores. Devia ter a feito vida com Deus devia ter feito isso há 10 anos atrás. Em tempo, hein, Lucas? Em tempo, que legal. Eu tive quase... Meu casamento acabou algumas vezes. Mas Deus foi tão bom, Rosa suportou, eu suportei, mas graças a ela, a gente continuou juntos, porque aguentar o Ben não é fácil, cara. Eu sou linha dura, bicho. É aquela história, exigência demais. Mas olha, poxa, Lu, que legal, hein, cara? Papo bacana demais. Mas eu quero falar de transição agora. Manda bala. Quando você, de executivo, resolveu se tornar um empresário, me conta, quando foi que bateu essa virada de chave em você? A virada bateu quando eu tava na Red Bull,
e comecei a fazer algumas entrevistas no mercado. Aí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista para uma vaga de diretor comercial que tinha na Reckitt, tinha uma na Nestlé, e eu comecei a fazer algumas. E eu comecei a olhar todas as empresas e falar assim, cara, eu não quero. Não. É mais do mesmo. É pior, é mais quadrado, é engessado. E aí eu comecei a perceber que eu já empreendia dentro da Red Bull. A Red Bull tinha um ambiente de intraempreendedorismo, de liberdade, e eu comecei a falar assim, cara, então é isso que eu gosto. Eu não quero continuar nessa trajetória no mercado quadrada, eu sou um cara que gosta de fazer, de arriscar, E aí eu comecei a me dar conta disso. Comecei a treinar o time de vendas da Red Bull, porque eu comecei a sentir muita falta de habilidades técnicas de venda. Ok. Negociação, planejamento de visita, pitch, como que você lida com objeção. E a gente começou a transformar o resultado de vendas da Red Bull Brasil. E eu consigo te garantir que a principal alavanca foi treinamento do time de vendas. Bacana. A principal. Cara, eu era diretor comercial. Assim, foi a principal alavanca. Depois eu vou te dar um número que eu comecei a calcular agora de retorno sobre o desenvolvimento em pessoas. Não posso esquecer de falar disso. Legal. E a gente transformou a Red Bull Brasil. Aí as pessoas começaram a sair da Red Bull e falar, Lucas, aplica esse treinamento aqui pra mim. Aí eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Eu toco vendas na Red Bull. Ah, não, a gente faz de sábado. Aí eu comecei a dar treinamento de sábado. Aí eu lembro que teve um mês lá que eu dei 2 treinamentos num sábado. E eu dobrei o meu salário de diretor comercial trabalhando 2 dias a mais em sábado. E essa parada mexeu com a minha cabeça. Não só pelo financeiro, que financeiro é importante também, mas pelo... Cara, foram 2 dias e o propósito. Aí eu subi num palco, eu treinei as pessoas. Cara, eu tô ajudando a mudar a mente das pessoas. E eu sempre fui apaixonado com isso. E comecei a fazer mais isso. Comecei a ter gente, comecei a ter sócio, comecei a ter cliente. E a empresa começou a crescer. Até que 5 anos depois, eu já ganhava mais dinheiro fora do que dentro. E falei, quer saber? Chegou o momento de eu fazer o voo solo. De só empreender. Mas olha que legal, você me contando essa história, olha como é bacana, é a transição. Eu vejo que muitos executivos quebram a cara. O cara estressa, burnout, infeliz na empresa, na companhia, não importa, e fala assim, eu vou jogar tudo pra cima, eu vou empreender. All in. All-in, exatamente. Eu sou contra o all-in. Daí o cara recebe a grana dele, ele já tem um dinheiro guardado, recebe uma grana que seja do contrato e vai montar a sua franquia. Deus do céu, quantos quebram a cara? Ou, lembrando, porque ser empreendedor... A cara e o patrimônio. A cara e o patrimônio, a vida pessoal, o casamento, porque perde tudo. E o cara, o que eu vejo, Lucas? O grande erro é esse. Eu, quando estou numa empresa, especialmente numa posição de liderança, acima de gerência, então você é diretor, diretor sênior, CEO ou o que seja, o que acontece? Você sai de lá, você estava lá com muito suporte. Muita gente assistindo, né? Tipo, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim, me traga aquele relatório, me traga aquela informação, eu quero saber essa estatística, e vai pedindo, né? E vem chegando tudo na tua mão. Aí parece que o mundo lá do outro lado é assim, e não é. Daí você é solo, eu vou solo. Daí você que era o cara, você, a moça que era a garota lá na empresa, deixou de ser, foi pro outro lado do balcão e quebra a cara de uma maneira. Então essa tua estratégia de transição, achei incrível. Então pra você que tá pensando em fazer transição, dá uma dica para você que tá pensando em fazer transição. Fala aqui pro pessoal. A minha dica é, você tem que fazer bem alguma coisa. Porque eu sou a favor do equilíbrio entre propósito e maestria. A gente fala isso no treinamento de liderança e isso para mim cria bons líderes de qualquer área. Propósito, beleza, é você ter a consciência do que te faz feliz, daquilo que move a sua alma, que move o seu coração. Você Ikigai, né? Tem que saber isso. E você tem que juntar com algo que você faça muito bem e o mercado queira comprar. E você tem que juntar essas duas coisas. Na hora que você juntar essas duas coisas, meu amigo, você faz isso dentro da empresa, fora da empresa, de qualquer jeito. E aí venda 1. Porque do 0 a 1 é um problema. Do 1 ao 1000 é outro. A gente não tem que se preocupar do 1 ao 1000. Você tem que se preocupar do 0 a 1. Você vai ter um produto que agrega valor, que as pessoas querem pagar, que te faz feliz e você faz bem. Então faça uma venda. Deu certo? Deu. Tá nesse escopo? Tá.
Fechou. Legal. Do 1 ao 1000 é outro problema. É um problema de escala, é outra coisa. Eu vejo muita gente querendo ir vender o 0 a 1 meia boca, um produto ou serviço que não agrega tanto valor, que não é tão bom, mas vendeu ali, e depois quer escalar, não vai escalar. Boa, boa. Cara, e acha que é azarado e que a concorrência tá muito agressiva. E aí, assim, sendo duro. Eu sou um cara que fala muito de propósito e equilíbrio. Fala aí, Lucas. A grande maioria das pessoas ainda não faz algo muito bem e muito diferenciado. Cara, a gente vai treinar time de vendas no Brasil inteiro, assim, de liderança. É difícil você achar pessoas que realmente se sobressaem. A grande maioria tá dentro de uma média. Então, cara, sai da média. Sabe, estuda mais, faz mais, abraça coisa diferente, lê coisa diferente, tenta fazer coisa diferente, vê mais podcast do bem, copia mais o que esse cara fala. E aí você sai da média. Na hora que você sai da média, você começa a fazer coisas excepcionais. Legal. Aí você junta com aquilo que você ama e essa é a minha dica. Boa. Putz, já pegou? Pegou essa? É, isso aí, gente. Eu anotei aqui, ó. 1 mais 1 do Lucas é igual a 2. Olha, 1... propósito definido. Segundo, o que você faz bem e o mercado quer comprar? 1 mais 1 dá 2, olha aí. Aparentemente é simples, mas você tem que ir testando, né, Lucas? E tem que se conhecer. É isso, então, autoconhecimento, cara. Eu acho que isso é transformador. Então, eu vejo que hoje tem muito mais oportunidade de se autoconhecer. Eu sou de uma geração anterior à tua, o qual, cara e coragem, tateando, e que bom, aí chegamos, vencemos, mas eu quero aprender todos, e vou dizer, eu estou me autoconhecendo hoje, aos meus 54 anos, cada podcast eu aprendo mais, aprendendo com o Lucas, cada podcast é um aprendizado, porque são aqui pessoas multidisciplinares, diversas visões que trazem, e eu tenho que ser uma esponja aqui aprendendo e ganhando. E sabe qual que é o maior desafio de todos para isso, para essa tese? É que as pessoas têm um viés de confirmação muito grande. Então, a gente sempre quer analisar o mundo para confirmar a opinião que a gente já tem. É difícil a gente chegar à conclusão, putz, cara, eu tô médio nesse aspecto, porque dói você chegar à conclusão que você tá médio ou abaixo da média. Mas como que você vai melhorar se você não assumir que tá abaixo da média? Então, cara, a gente tem que olhar a situação. A gente tinha uma frase na Red Bull em inglês que era chique. Face the hard facts. Cara, encare os fatos duros. Assim, encare os fatos. Vai doer. Vai. Pronto. Mas assim, ó, puto, então não tô bom em nada hoje. Cara, então fica. Boa. Mas chega, tem que ficar. E esse pra mim é o principal desafio. E aí, nessa transição, tem um livro do Adam Grant que chama Originals, que ele traz uma estatística muito legal, né? Originais. A grande maioria dos empreendedores que dão certo no mundo começam em paralelo. E a gente é bombardeado pela mídia, pela pessoa que largou tudo e fez o foco e tal, mas é a exceção. Então a gente não pode deixar levar por essa mídia e por essa narrativa. Com a sorte. O mundo gosta de uma narrativa de larguei tudo, fui pra Índia, na hora que eu voltei eu tive um estalo. Cara, não é assim, velho. Não é assim. Eu adoro isso, Fica bem, faz em paralelo. Na hora que tiver bem, você solta um, vai pro outro. É muito mais seguro. A grande maioria de quem dá certo é assim. É isso, eu concordo. Eu concordo. Eu vejo que, bom, você trabalhou aí com empresas multinacionais, líderes estrangeiros, como a gente, né? Então, trabalho com os franceses, com os alemães, com os britânicos, com os italianos, com os americanos, com os japoneses, com os sul-coreanos e outras coisas mais aí. E é muito legal perceber as particularidades de cada uma das culturas. E eu sou um esponja, eu sou um observador e eu gosto de colher o que cada um pode me entregar. E eu aprendi que não tem povo como o brasileiro. Só que tem uma particularidade. O brasileiro tem um ótimo jogo de cintura, mas não tem capacidade de ambição em ser o melhor. Nós aceitamos o segundo escalão, terceiro, quarto, e tá bom. Por que o brasileiro, quando sai do Brasil, ele se destaca? Porque aqui nós temos uma cultura de adaptabilidade única. Ninguém vive o que o Brasil vive com uma adaptabilidade política, política econômica e outras coisas mais. Então o brasileiro determinado sai daqui, o cara faz riqueza em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Então eu vejo que o brasileiro, ele não quer pagar o preço, cara.
Pagar o preço. O que é pagar o preço? Sobe a tua régua. Você foi enganado na tua escola a vida inteira. Você passava, dependendo do estado do Brasil onde você estudou, você passava com nota 5. Você passava de ano, você ia para o próximo ano com nota 5. 50% da tua entrega você passava de ano. Daí, mas a minha média era 7. Você entregava 70% e você ia para o próximo ano. Isso para mim é uma grande enganação, porque no mundo corporativo isso não existe. Você é contratado para entregar 100%. Ouça o que você... Então, se você vai falar pro teu contratante, ai, chefe, eu dou 100%, o cara tem que olhar para você, e o que tá fora do contrato? Eu te contratei para você dar 100%, não para dar 50% ou 70%. Então, aí, onde você se destaca? Quando você entrega mais do que 100%. E você sabe... Faz sentido isso, Lucas? Sabe algumas vezes que eu ganhei mais dinheiro na minha vida? Foi quando eu entrei num lugar e eu negociei um bônus variável acima do 100%. O que eu tenho que entregar? Isso aqui, tá bom. Tudo que eu entregar acima, eu quero 20%. Ah, não dá, tal, fecha em 15, 10, e aí vai lá e arrebenta. Já ganhei muito dinheiro assim. Legal, faz todo sentido. Ou seja, acima do 100%, qualquer um entrega 50%. Qualquer um entrega 70%. Esse é o ponto. A IA entrega se bobear. Pronto, é isso. Então, sobe a régua, não baixa a tua régua, e eu trabalho isso com a minha equipe todos os dias. Subam a sua régua. Estude, se prepara, o recurso, o conhecimento, ele está disponível para todos nós. Um dia não esteve, porque o celular que está na tua mão é o mesmo celular do homem mais rico do mundo, está nas tuas mãos. Isso era inimaginável há anos atrás. YouTube. Cara, todo mundo tem acesso ao conhecimento. Agora, eu ouço, vejo e não aplico. Eu costumo falar isso como as pedras de Davi. Davi, ele foi muito corajoso. Era um menino que foi enfrentar um gigante, o qual afrontava o povo de Deus. Ele, um menino, viu aquela coisa, aquela comoção, toda aquela situação e falou, rei, eu vou lá e vou enfrentar esse cara, afinal de contas ninguém quer. Ô menino, sai daqui. Davi teve medo, Davi teve receio e sabia que ele era um menino, mas ele teve coragem, fé e uma visão de oportunidade, até porque quem vencesse o gigante casaria com a filha do rei. Bobo Davi não era. Vamos lá. E você acha que ele ficava no campo lá, ele não treinava? Você acha que ele ficava só cuidando das ovelhinhas? Não, ele estava lá no campo treinando, lançando as pedras com a sua funda. E ele foi lá e colheu as pedras para enfrentar o gigante. E colocou no seu alforje antes de chegar frente a frente com aquele gigante, que era inimaginável ser um vencedor sobre aquela disputa. Mas Davi enfrentou, tirou uma das suas pedras e lançou contra aquele gigante, que não morreu pelo impacto da pedra, porque ele caiu por terra. Davi correu até o corpo daquele cara, sacou da própria espada do gigante e arrancou a cabeça dele com a própria espada. E eu trago isso para a nossa vida porque nós recebemos pedrinhas todos os dias. Você está recebendo pedrinhas do nosso podcast. Você pode escolher colocar no teu alforje e usar para derrubar os gigantes que vão te enfrentar todos os dias, ou deixá-los no teu alforje e ficar murmurando e reclamando da sua vida e não usar esse conhecimento, porque cada pedrinha é o conhecimento que você recebe. Agora, ter o conhecimento e não colocar em ação não serve de nada. E é isso que eu costumo falar com a minha equipe. Sobe a tua régua, cara. Eu tô aqui ensinando vocês, e é o que a gente leva nos treinamentos, nas consultorias, na arena de vendas. A gente leva essa prosperidade. Cara, eu não quero a prosperidade para mim. Eu quero a prosperidade para todos. Isso é transformador. Muito legal. Muito legal. Isso, meu parceiro. Que legal. Ouvir aqui já é inspirador. Pô, Lucas, que legal, meu parceiro. Que coisa boa. Olha, liderança. Quero falar um pouco mais agora sobre liderança, mentalidade de líder. Porque eu tenho certeza que você nunca foi empregado. Não. Você sempre foi um empreendedor, sempre foi dono. Sempre. Porque mesmo lá, nessas grandes companhias internacionais, você então treinou muita gente, liderou muitos times, e eu quero te perguntar o que separa um líder comum de um líder extraordinário?
eu não gosto de super simplificar as coisas, sabe? Eu acho que a gente deveria simplificar as coisas o máximo possível, mas não deixar mais simples do que elas são. Então, se eu te falar, olha, o segredo da liderança é isso. Não existe, Não né? tem. Mas tem uma série de coisas aqui que eu acho que são muito importantes para separar um bom líder de um líder ruim. Começa que o extraordinário, ele junta propósito e maestria. Ele sabe um propósito dele, ele vincula o propósito dele com o propósito da empresa. E ele faz com que todo mundo sinta esse propósito, sinta esse batimento do coração diferente, esse alinhamento de alma, de espírito. Todo mundo vai junto nessa energia. Ele junta isso com maestria. Porque, na boa, cara, ninguém vive de colar de miçanga e pensamento positivo, não vive. Isso é legal, mas a gente precisa ser bom no que a gente faz e o líder garante que que o time entregue algo bom, acima do mercado. Aí, a primeira coisa, o líder faz isso. Ele junta essas duas coisas. Na hora que ele junta essas duas coisas, o próximo elo é um elo de confiança e conexão com o time. Mas na hora que ele junta essas duas coisas, ele consegue, ele tem as bases para criar a confiança e a conexão do time. Muito líder também erra em tentar criar isso sem essas duas bases internas. Então, para mim, isso é uma ordem. Tem que ter os dois para depois criar uma confiança. E aí depois eu falo dos elementos externos do líder. Então, por exemplo, rotina. Não existe... Você já viu, você que rodou o mundo inteiro, você que é um dos mestres de venda do Brasil, existe um time de vendas bom que não faça reunião mensal de vendas? Impossível. Que não faça reunião semanal de vendas? Impossível. Então, assim, se você largar, vai dar problema. Porque rotina tem parece pejorativo, né? É. Rotina é bom, é disciplina. É, cara. É alimento. Rotina. Pra todo mundo que é hunting, cara, pega o CRM, faz reunião de pipeline toda semana. Tem que ter. Então, o líder faz a rotina, o líder tem modelos de tomada de decisão, tem que tomar decisão assertiva. O líder tem que ter um bom poder de comunicação. O líder tem que ter uma alta influência em todo o meio que ele está presente. E o quinto elemento, ele tem que executar tudo de uma forma muito boa, porque senão ele fica na teoria. Então, esse é um modelo que eu tenho, está bem construído na minha cabeça, esse modelo. A gente fala isso em muita empresa e tal. Isso para mim é um modelo mais completo de liderança. É difícil, é muita coisa, mas para mim esse é o caminho. Muito legal. Poxa, que bacana, meu parceiro. É isso aí. Olha, gente, estamos chegando no final, Lucas. Papo forte, cara. Papo de muitas coisas boas aí. Lucas, fala para mim. O que você vê, se você é um cara especialista em vendas, o que em vendas nunca muda? Conexão humana nunca muda. Então, legal. É o cliente gostar de você, é você gostar do cliente, é gostar de um ser humano. Eu já vi muita gente querendo a técnica. Me fala 5 coisas que eu vou falar na frente. Assim, ó, antes de saber as 5 coisas que você vai falar, fica amigo da galera, vai lá, dá um abraço, conecta. É a conexão humana. Seja autêntico, né? Seja autêntico. Tem gente que força essa barra, que quer assim, não, eu vou ser amigão de todo mundo. Não, não é autêntico, cara. Cada um tem o seu estilo. Aí cria conexão. Cria conexão, não é pra ser... Nem todo mundo é tão espontâneo e comunicativo. Mas não precisa. Você pode criar uma excelente conexão sendo introvertido. É isso. Super ok. E tá tudo certo. Tudo certo. Concordo contigo. A conexão pra mim nunca muda. Você tem que ter essa conexão. Boa. Eu acredito nisso. E é o que a gente inspira as equipes de vendas a criar conexão com o cliente. Todo vendedor tem um grande desafio: ouvir. Todo vendedor é um bom falador. Ouve pouco. Como eu ouço pouco, eu pergunto pouco. Como eu pergunto pouco, eu não crio conexão com o meu cliente porque eu não sei o que ele quer. Eu não sei o que ele precisa, eu não sei qual é a dor dele, eu não sei qual é a necessidade dele, qual é o momento de vida desse cliente, que momento ele está vivendo, que momento ele está na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida íntima, na sua vida espiritual, na sua vida física, ou que seja, todos os elementos, as 7 saúdes. Então, você tem que ser eu acredito que o bom vendedor é um bom observador e um bom ouvinte. Eu tenho um caso genial aqui em 1 minuto para falar. Posso falar? Pode. Genial. Deve. Estamos estourados em tempo. Deve. Genial. Bora. Em 2007 eu ia viajar. Depois eu tenho vários outros, mas esse é genial. Em 2007 eu ia viajar e eu precisava de uma bota. Eu ia fazer trilha, a gente ia pra Machu Picchu com os amigos e tal. Aí eu fui em algumas lojas, eu queria uma bota e tal. E o pessoal falando, isso aqui é o novo lançamento da Timberland, isso aqui é da marca alemã tal, não sei o quê. E eu vendo e tal.
E nada tocava o meu coração. Tinha bota de R$200, tinha bota de R$2.000, tinha tudo que você imaginar. Eu, putz, cara, não sei. Eu procurava em site e tal. Até que eu entrei numa loja em Moema, em São Paulo. Cara, eu queria ver uma bota e pela primeira vez, em uma semana, visitando 5 lojas, o cara virou pra mim e me fez uma pergunta que nenhum tinha feito. Putz, que legal! Pra onde você vai? Olha isso! Pega essa! Aí eu falei, opa... Onde você vai usar essa bota específica, né? Onde você vai? Aí eu falei, cara, eu vou pra Machu Picchu. Putz, que legal, cara. Vibrou, curtiu com você? Quando você vai? Eu vou em janeiro. Cara, ó, você sabe que em janeiro no Peru chove demais. Olha. E lá a trilha é só pedra. Você tem que ter uma bota que não escorrega na pedra molhada. Cara, eu tenho 3 aqui na loja. Você tem que ficar entre essas 3. Cara, é óbvio que eu comprei uma das 3. Assim... Olha que sacada, bicho. Ninguém tinha me perguntado. É isso. Então é você entender a necessidade, por que o cara quer. Eu podia falar, não, cara, eu quero uma bota pra trabalhar na Faria Lima. Beleza, é outro modelo de decisão. Ok, você precisa de uma bota confortável, estilosa, que possa vestir bem com uma calça chino, com um blazer. Outra bota, cara. Outra bota. Que legal. Então o cara entrou numa concessionária, assim, não é sair metralhando. Isso acontece em qualquer lugar. Eu adoro quando o garçom fala, olha, me diga, o que você me recomenda? Eu gostaria de algum peixe, o que você me recomenda aqui? Não gosto de peixe. Ai meu Deus, mas tudo bem, o garçom provavelmente ele foi pouco treinado, mas a gente vê isso no luxo, a gente vê isso em concessionárias de automóveis, concessionárias de motocicletas, a gente vê em alta costura, pessoas despreparadas em criar conexão, porque não é o vender o mais caro, é vender o que o cliente está precisando, e às vezes ele nem sabe. E o que ele não sabe é que é mais caro o que ele precisa, e aí você pode até ganhar mais. Lucas, para encerrar, meu parceiro, que papo bacana! Se você tivesse uma frase lá vem. para gravar na mente de quem está nos ouvindo, uma frase do Lucas. Uma frase minha. O nosso sucesso na vida, ele tem que ser sustentável. Não adianta chegar a qualquer custo e cair lá na frente. Então vai progredindo, mas vai construindo as bases, os alicerces e sustenta lá em cima. Pode até demorar um pouco mais para chegar, mas chega de forma sustentável. Boa. Muito bom, poxa, Lucas. Meu amigo, obrigado por esse papo tão leve, tão bacana. Imagina. E, Lucas, aonde que a gente te encontra? Qual é a rede social do Lucas? Aonde que a gente encontra você para conhecer mais dos treinamentos, saber dos teus negócios, das tuas soluções? Olha, Lucas de Oliveira Silveira. Lucas de Oliveira Silveira, tá aqui ó, no nosso rodapé da tela, aqui ó, bacana. Lucas Silveira no LinkedIn. Ok. www.inceptiontraining, de treinamento.com.br. E é isso. Poxa, cara, olha, eu quero muito agradecer a nossa audiência, agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui, agradecer ao Lucas Grande. Nossa, foi um prazer gigante ter vindo. Obrigado pelo convite. Incrível, meu parceiro, obrigado por Adorei. todo o ensinamento, conhecimento, Adorei. tua alegria em servir, porque venda é alegria. E a gente agradece a todos vocês, aproveita, compartilha, hein? Não fica só pra você. Então eu quero te agradecer, um beijo grande e até o próximo Café com Ben! Bora pra cima!